Olá, boa noite. Boa noite, amigos do Seara de Luz. É um prazer estar de novo com vocês, mesmo nessa forma online filmada. Mas eu queria dar minha contribuição a vocês com o tema em que vocês me presentearam, que é exatamente o do livro Psicologia do Evangelho. Tá bom? Então, antes de começar a nossa palestra, nossa exposição, eu queria só um minutinho, porque a vida online, como vocês já sabem, para que eu possa colocar aqui online a minha apresentação, minha tela de apresentação da palestra, né, desse momento aqui, passando para vocês. Só um minutinho, e aí nós vamos começar então. Como eu disse, é um prazer estar com vocês, gostaria da próxima vez já estar presencial, mas nesse momento eu também não posso, estou com outra atividade no mesmo dia, tá bom? Bom, o tema que vocês me deram é solidão e solidariedade. É um tema realmente muito bom, gente, e chega a ser assim, duas palavras que lembram um pouco de ambiguidade, mas vocês vão perceber no caminhar aqui da nossa conversa que não é tanto não, tá? Antes de tudo, eu queria falar um pouco com vocês da minha referência bibliográfica, para que vocês possam fazer pesquisa também e continuar estudando junto comigo nesse tema com os que eu fiz uma rápida pesquisa. Bom, primeiro eu usei o capítulo, 18, Solidão e Solidariedade, do livro Psicologia do Evangelho, de Adenauer, Weiss. Do livro dos Espíritos, eu usei as leis morais, as leis, os capítulos 2, 5, 6, 7 e 8. Usei também a Gênese, o capítulo 3, o bem e o mal, e o capítulo 11, Gênese espiritual. Para reforçar também, usei o livro Evolução dos Mundos, que na verdade tem muito a ver com este livro, mas eu só usei 2 capítulos, que é o capítulo 9, Evolução e Cérebro, e o capítulo 11, a Existência da Alma. Usei também o capítulo, o item do livro Obras Póstumas, o Egoísmo e o Orgulho, e usei também Cérebro e Energia, que é do livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 9 e capítulo 10, Fluxo Mental. Então, vamos lá? Gostaria que vocês também embarcassem comigo nessa viagem, porque eu vou tentar explicar mesmo um caminho inteirinho, que é bem complexo esse capítulo, mas eu gostaria que vocês entendessem junto comigo e vissem a contribuição que eu quero dar. Tá bom? Bom, antes de começar a falarmos exatamente sobre a base do tema, tanto o capítulo quanto eu também gostaria de trazer para vocês, eu vou oferecer aqui, de antemão, um pouquinho sobre essa formação do espírito. Bom, sabemos que Deus, formando toda a sua criação, obviamente, trazendo essa energia vital, que isso, na verdade, seria o fluido cósmico universal, o FCU, que deu origem a toda a sua criação, expandindo-se tanto na formação do universo, como tudo que há nele, que somos todos nós. É isso? Sabendo que o espírito é a criação mais complexa, porque, na verdade, nós não somos simplesmente fluido cósmicos, mas somos um princípio inteligente, dando origem também dentro desse fluxo. E esse espírito, que é um ser pensante, ele é formador de sua própria individualidade, e também ele está em constante evolução, ou seja, nós somos feitos exatamente à sua semelhança, como é descrito até na Bíblia. Semelhança nesse sentido de sermos eternos, pensantes, e que temos a nossa própria individualidade. Ou seja, jamais seremos misturados com outras realidades, ou morrer e fazer parte de um todo, nada disso. Bom, sabendo que se o espírito, ele, como criação divina, e ele tem a sua formação base através da sua inteligência rudimentar, é interessante quando o próprio Adenauer, começa no livro, na Psicologia do Evangelho, logo no comecinho desse capítulo, ele vai nos trazer o seguinte esclarecimento. Somos chamados pelo inconsciente, na sua porção divina, no selo de Deus existente em todos os seres humanos. Bom,
Se temos a nossa criação, feito pela criação, não é? Somos uma das criações de Deus. Temos o nosso princípio inteligente, não é isso? E que nós damos início ao processo, obviamente, de formação consciencial e de aprendizado. Mas esse inconsciente, que nós não sabemos, que na verdade sabemos, é o selo de Deus que existe em nós, que é essa vontade de buscar este Deus interior, essa energia. Bom, para que a gente comece a fazer mais ou menos uma proposta de entendimento, né? Eu gostaria só de apresentar a vocês simples coisas básicas, né? Só para que a gente possa andar direitinho aqui no nosso caminhado, nossa palestra. Bom, é interessante reforçar que todo espírito tem um sentimento inato, que é esse inconsciente, né? Que está dentro do livro, da sua criação. Nós sabemos disso, não temos como esse desenvolver natural, é muito complexo, mas desde o nosso nascimento, nós temos esse sentimento inato, que é essa busca por Deus, que vocês vão ver aí durante nosso encontro de hoje. Sabemos também, hoje, com a facilidade que temos dos livros espíritas, né, da codificação espírita, que a evolução natural do espírito é um processo de encarnações. O que seria isso? É o desenvolvimento dessa intelectualidade, é uma forma de progresso e de avanço. Vou bem falar daqui a pouquinho. Temos o nosso reflexo condicionado de vidas anteriores, de encontro com a adoração, que no caso é Deus. O reflexo condicionado, gente, é um termo usado por André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, onde ele se refere exatamente aos nossos conhecimentos passados, que nos ficam registrados, obviamente, no nosso processo intelectual, no espírito, no nosso perispírito, no registro, e que quando nos aproximamos de algo que já sabemos, rapidamente colocamos em reflexo o que sabemos. Então, é reflexo condicionado, tá? E nós temos uma lembrança também nos nossos retornos ao plano espiritual, que vai comprovar a existência desse Deus, que é esse subconsciente, né, que o autor fala no livro, mas que no fundo já é uma proposta em que nós, aos poucos, vamos tendo maturidade e vamos nos formando mentalmente essa compreensão que, na verdade, é a vida futura, o conhecimento da vida futura. Bom, gente, por que eu estou trazendo isso agora? Porque, na verdade, toda essa parte da individualidade que ele fala logo no comecinho, e desse princípio inteligente, é o caminho dessa inteligência nossa bruta, inicial, por isso que diz do átomo ao arcanjo, ou seja, não tem nenhuma facilitação, todos nós vamos aprendendo aos pouquinhos, todo o nosso processo de enriquecimento, porque nós vamos fazendo nossos erros, nossos acertos, se encontrando com nossas escolhas. Por isso, que aqui mesmo, nesse capítulo 18, né, do livro, né, Psicologia do Evangelho, ele começa, né, o autor, falando sobre uma questão que é interessante de acrescentarmos aqui no caminho do processo. Ele vai nos ensinar o que é o self, né, o self que nós falamos de celular. Mas é o self chamado princípio psíquico organizador. Já ouviram falar? Pois é, achei interessante aqui também no livro. Ele nos fala exatamente que esse self é quando o nosso princípio da nossa compreensão psíquica vai fazendo que nós juntemos esse reflexo condicionado que eu falei ali, que é um termo de André Luiz. Porque quando nós vamos procurando conhecimento e procurando essa percepção de Deus e de tudo que ele fez, nossa percepção de criação e de vida, aí nós vamos nos inteirando aos poucos de onde nós estamos. Ou seja, sabe criança que vai aprendendo aos poucos? Ah, aquilo ali é uma tomada, aquilo ali é uma bola, aquilo ali é um jarro, aquilo ali é água. Somos nós. Então, aos poucos, a conhecimento básico, mas vamos nos organizando psiquicamente, que aí é o self, de nossas sensações, de nossas escolhas, de todo o nosso processo de aprendizado emocional, psíquico e físico. Bom, quando ele fala desse conhecimento das leis, é interessante reforçarmos que está no livro dos Espíritos, nas leis morais, exatamente sobre a lei divina. É interessante fazermos, mais uma vez, essa conexão de lei divina com as leis naturais e as leis morais,
Porque tudo é natural. Toda a lei da natureza são leis divinas, porque o homem não pode modificá-las e que faz parte da sua organização universal. A Terra tem um processo, outros planetas têm um processo, mas a lei de gravitação é a mesma em todos. A lei que rege o universo é a mesma. Isso quer dizer que, mesmo que o homem queira, ele não pode, por exemplo, mudar o dia da noite. Ah, hoje eu não quero que tenha noite, eu vou botar o dia inteiro de manhã. O homem pode fazer isso? Não pode. São leis que são imutáveis, ou seja, que não podem ser mudadas. Assim que, como tudo que há na matéria, não é isso? Tudo que envolve também a vida de relações entre espíritos, reformadas entre as leis morais. Então, a lei moral é divina, a lei divina é eterna e é imutável, como o próprio Deus. Bom, vamos somando, tá? Quero vocês aqui acompanhando e somando comigo. Quando na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, exatamente quando Kardec faz o questionamento, onde está escrita a lei de Deus, completando o que Adenauer traz no livro, ele diz, na consciência. Então, é uma resposta curta, mas ela é bem ampla no sentido original, porque confirma essa questão que ele disse, que nossa proposta interna, subconsciente, faz buscar esse Deus e essa origem, esse processo inicial. Então, isso quer dizer que esse germe que eu trouxe para vocês e que está também no livro sendo direcionada, exatamente está na consciência. Então, o que seria, né, essa consciência? Vamos comigo. A consciência é uma qualidade psíquica, ao self, dentro do princípio psíquico que pertence à esfera da psique humana. Por isso diz que também ela é um tributo do espírito, da mente e do pensamento humano. Alguém tem dúvida? Acho que não, né? Sabendo que essa consciência ela é psíquica e ela nos segue para onde nós estamos, se estamos encarnados ou desencarnados, ela de fato ela é do espírito. Espírito esse que tem seu princípio inteligente com o princípio psíquico, nós aprendemos aqui agora, e que leva na sua proposta de eternidade, de vida, esse sentimento. Por isso que a consciência é uma qualidade da mente que traz com ela a subjetividade, a autoconsciência e a capacidade de perceber a relação entre si e o outro. Essa frase aqui, gente, resume bem o nome do capítulo, que é Solidão e Solidariedade. Eu estou seguindo bem o livro para vocês entenderem a proposta psicológica do tema de hoje, mas exatamente essa ideia de subjetividade para dentro, autoconsciência, você com você mesmo, e perceber o outro. Por enquanto, somem tudo, porque a gente vai chegar no momento que eu gostaria que vocês vão juntando quebra-cabeça para vocês entenderem qual era a proposta do autor. Tá bom? Bom. Quando desenvolvemos mais a temática dentro do livro, né? O próprio autor diz assim, ó, o interno atrás do externo. Nós já vimos agora nessa caminhada que nesse processo do self, né, isso, desse princípio inteligente, dessa busca inconsciente, é isso, de Deus, e essa proposta de se encontrar, deixa claro que o que está dentro de nós procura o que está fora. E o que estaria fora? Inicialmente seria Deus, por isso que é chamado de predestinação divina. Por isso que toda religião, que a ideia é essa, religar-se a Deus, vai fazer uma proposta de reencontro ou de busca. Se nós tivermos esse primeiro contato com Deus no nosso nascimento, né? A busca é sempre retornar a Ele, para se sentir aproximado. Mas nesse sentido, fora o de Deus que estamos nos referindo agora, tem um sentido também de crescimento espiritual. Ou seja, o homem vai em busca desse crescimento de uma forma desesperada, porque também está dentro dele esse germe da busca do crescimento. Bom, isso quer dizer mais uma coisa. No livro A Gênese, no capítulo 3, o bem e o mal, é interessante quando nós paramos para pensar do homem carnal primeiro, e vamos falar do espiritual também.
ele tem um estado natural de progresso, porque ele vive fases de crescimento. Essa fase de crescimento não é exatamente seguindo esta foto aqui, que supostamente um mamífero, né, uma espécie, né, um primo do macaco, mas não é isso que eu queria mostrar a vocês, mas entendendo que a espécie humana corpórea no planeta Terra, que era o mundo primitivo e veio esse mundo de provas e expiações, passou por todas as transformações até que o corpo se realmente se adaptasse ao homem, que é esse espírito encarnado dentro de um corpo. No livro Evolução dos Mundos, vocês podem perceber nos primeiros 7, 8 capítulos como André Luiz mostra toda a arquitetura divina para formar o planeta e formar esses primeiros corpos, que supostamente lembra muito do macaco, né? Porque somos realmente primos nesse processo orgânico. Mas tanto na Gênese quanto lá, que André Luiz em nenhum momento foge dessa proposta, ele nos traz o próprio Kardec falando sobre a base desse crescimento espiritual. Esta que nós estamos realmente nos referindo quando nós falamos do crescimento do espírito. O que seria isso? O instinto é a base de todo o espírito. A gente começa o instinto como base humana, né? Corpórea. Pois não. Lá vocês vão entender que o instinto não é simplesmente algo do corpo humano. Existe o instinto orgânico de defesa, de conservação, não é isso? Que está lá na lei de conservação. Mas tem o instinto base, que é a formação do espírito, como nós falamos, quando ele é criado, que é o fluido cósmico universal, o princípio inteligente e a sua inteligência rudimentar. A rudimentar seria o instinto. Mesmo que o homem faça por todos os processos, até se tornar, por exemplo, um espírito evoluído, ele não perde o instinto. O instinto fica conosco. O instinto é a base rudimentar. Quando o homem vai aprendendo aos poucos do instinto a fazer suas próprias escolhas, que o autor também vai falar aqui, nós entramos no reflexo. Reflexo é uma ação que a gente conhece como ação corporal, não é isso? Mas, na verdade, reflexo é uma ação automática. Aí começa o que André Luiz falou de reflexo condicionado, quando nós vamos registrando a forma de andar, a forma de vestir, a forma de se expressar. A gente vai decorando aos poucos, né? A forma que eu estou me expressando, como eu estou me falando, vocês estão me vendo aqui agora. E vocês vão percebendo que eu estou me expressando de uma forma que eu acredito que vocês estejam entendendo e também participando comigo. Eu não estou vendo ninguém pela tela, obviamente, mas eu estou imaginando que vocês estão me vendo e fazendo toda essa análise até corporal das minhas expressões. Isso é reflexo. Quando nós vamos guardando, registrando e até decorando esses reflexos, aos poucos a gente vai escolhendo aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta, que seria o que nós chamamos de paixão. Bom, gente, paixão, a gente fala muito de paixão, mas na verdade a paixão é a manifestação do desejo. Desejo esse de saciar, de qualquer forma, nossas necessidades. Aí você fala, mas paixão não seria mais paráclito? Não, não. O próprio Kardec traz para a gente dizendo que a paixão é exatamente quando o homem vai fazendo, já sabe os reflexos, já tem o seu instinto natural e ele vai fazendo gostos. Por isso que a paixão é meio desenfreada, porque pela lógica, se ela vem antes da razão, que é a próxima, a razão é um produto do raciocínio. Mas para chegar a esse raciocínio, a gente teria que ter o instinto, gravado os reflexos, ter gostado, ter rejeitado e ter escolhido. Aí vem a razão. Quando somamos instinto, reflexo, paixão, razão, entra inteligência. Olha, gente, como a inteligência é a última. Por isso que, de certa forma, quando o homem já está aqui nessa forma erectus, seria a forma da inteligência entrando em ação. Porque a inteligência é você escolhe, você age, você raciocina, você tem uma paixão disciplinada, entre aspas. Por isso que a gente fala, vixe, fulana está burra, né? Desculpa a palavra, mas está apaixonada, está burra. É quase isso, nesse sentido de a pessoa perder noção, porque quer saciar um desejo, quer saciar uma necessidade. E aquilo não é nem razão, nem inteligência, é só uma busca. E o instinto, que parece ser muito rudimentar, ele é, tanto organicamente, um ponto de defesa, um ponto de ajuste, como no espírito também, que tem o seu momento também de estalo e de escolha. Mas isso está onde, gente? Na consciência. Então,
Se o homem passa do instinto à inteligência, aí ele vai começar a discernir o que ele deseja, porque se ele deseja desenfreada é paixão, o que ele quer, que ele vai ter razão, e o que ele sente. Aí entrou na parte da inteligência, que começaria chamado de processo de destruição. No Livro dos Espíritos, na pergunta 728, nós vimos a resposta dos Espíritos o seguinte: o que chamamos de destruição é uma lei natural. Necessário é que tudo se destrua para renascer e regenerar. Não é, obviamente, como acredito que vocês conheçam também do livro, destruição é transformação. É isso? Não é destruir no sentido negativo, mas é no sentido de restaurar. Quando vimos essa foto aqui do instinto, o homem passando pela sensação, pelas emoções e pelos sentimentos, ele precisa, aos poucos, destruir algumas sensações para transformar em emoções. Ele precisa melhorar suas emoções para transformar em sentimentos e sentimentos depurados, formando a evolução. Aí que voltamos para o livro, no sentido da questão mesmo do tema, quando ele fala exatamente do homem procurando crescimento, depuração para chegar ao amor. Tá tudo indo bem? Estão entendendo direitinho? Bom, quando ele nos refere, de novo, que o progresso espiritual de todos é uma consonância evolutiva, isso quer dizer aquilo, é tendo emoção, que a gente vai se melhorando, é tendo sensações, paixões até, racionalizadas, inteligentes, que nós vamos fazendo as nossas escolhas. Não é isso? Já falei de escolha alguns pontos, mas ele vai se referir muito de escolhas durante o processo. Escolha feita, como ele diz, feita constantemente pelo self, que é o princípio psicológico, psíquico, né? Desculpa, psíquico, não psicológico, e que nós vamos aos poucos fazendo a escolha dentro do nosso ego. Entrou um tema. Então, gente, nosso ego, é uma coisa natural nossa, obviamente, ele está dentro de nós e, na verdade, faz parte da nossa personalidade. O ego, na verdade, ele depende desse condicionamento, tá? Depende dessas escolhas, tá? E da nossa própria consciência. Então, o ego é a realidade da personalidade da pessoa. Todos nós temos o nosso ego particular, pessoal. E por isso mesmo, é no ego que a gente vai manter o equilíbrio entre duas coisas. Estão vendo essa ideia aqui? Bom, o ID, gente, é o chamado de parte responsável pelo instinto. Todos os nossos instintos estão dentro do ID. Instintos básicos, instintos profundos, instintos tanto orgânicos quanto espirituais, tá? No ego está a nossa consciência. Lembra da pergunta do Livro dos Espíritos? Espero que sim. Está lá a consciência, que seria a nossa própria realidade embutida nesse processo. E nosso superego, que está registrado por quê? Passamos pela instinto, reflexo, paixão, razão e inteligência. Às vezes nós pensamos, agimos, perdemos um pouco a estribeira, né? Mas sempre tem aquela voz da razão. Pois bem, essa razão é o superego, que nós temos regras, nossa sociedade tem as regras básicas, regras de ética, ou seja, de convivência em grupo, regras morais que você mesmo acredita em você, que moral é particular, moral nunca é para o outro, moral é para si. E aí o superego vai aconselhando, tá exagerado esse ego. Então, quando a pessoa é egoísta, vaidosa, ela fica com o ego inchado e ela perde um pouco esse conselho do superego. Mas ela, dentro dela, ela tem o ID ali, dizendo a ela que ela está exagerando, mas ela também não escuta. O ID é o princípio do prazer. E o prazer nem sempre é bom. Às vezes a pessoa tem prazer de uma coisa ruim, não é isso? Então, quando ele diz que o nosso progresso espiritual é o despertar e que cabe a nossa escolha, e por isso todos os escolhidos são chamados de auto-escolhidos, porque na verdade cada um já se escolheu dentro de si. É o que ele quer dizer na página 117, sobre a busca dessa escolha, tá?
Então, quando eu digo que eu escolhi alguma coisa, ou que eu busquei alguma coisa, ou que eu quero alguma coisa, eu simplesmente estou buscando o meu fluxograma do eu instinto. Bom, o eu instinto é formado pela minha consciência, é isso, que está no meu self, a minha moral, ou seja, é os meus interesses pessoais, o meu caráter, formado por mim mesmo, pelas minhas escolhas, do que eu acho que é certo, e vem a minha responsabilidade, e por último, minha ética. Ética, como eu disse, é a relação de regras que eu tenho com o outro, não comigo. Ah, fulano não tem ética, porque na verdade ele não sabe lidar com o outro, com vida coletiva. Então, quando consciência é a solidão, a ética é a solidariedade. Neste meio termo, já estou entrando no tempo. Temos o self, que é o princípio psíquico, que está na consciência. O nosso ego, que é a nossa personalidade, que é demonstrado na moral e no caráter. O instinto, ele permeia tudo. E a predestinação divina, que é do homem encontrar o progresso em si mesmo. Aqui já é um resumo de tudo que vocês vão ver para agora, para a sequência, porque nós vamos aos poucos chegando à proposta do que o autor quer nos trazer deste tema, mas para que possamos entender. Consciência, princípio inteligente, princípio psíquico, ego, instinto e predestinação divina. Por isso que quando ele segue, né, na desenvolver do tema, que como eu disse a vocês, é bem psicológico, eu não quis sair disso, porque acho que era a proposta da casa, ele diz que o chamamento que temos interno, que é a nossa consciência, fecha pelo self, que faz uma escolha através do ego, que é a nossa própria personalidade, e que chegamos ao ponto de ser escolhidos e de ser auto-escolhidos. Então, quando nós falamos que todo mundo é chamado para fazer uma coisa, mas só alguns fazem logo ou fazem depois, é mostrando que na nossa mentalidade, no nosso processo natural psíquico, cada um escolhe a hora de fazer e deixar de fazer. Então, ele entra num dos temas maravilhosos, que é, mais uma vez, um ensinamento do nosso mestre de amor, Jesus, muitos dos chamados e poucos escolhidos. Todo mundo conhece um pouco, né? Quando a gente aprende, obviamente, nessas palavras que está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também está no Novo Testamento, onde nos ensina assim: todo mundo é chamado para trabalhar na vinha de um pai de família. Uns é chamado na sexta hora, um na nona hora, um 11ª hora. E cada um aceita o trabalho ou não. É isso? Depois que esses primeiros aceitam, e que vai chamar mais e chama outro, no fim da tarde, chama-se mais alguém. E no final pergunta, não é isso? Por que ele ganhou o mesmo salário? Aí seriam os trabalhadores da última hora, não é isso? Então, todo mundo é chamado, mas o chamado ser aceito é particular nosso. Então, em tudo na nossa vida, quando alguma coisa está te apertando, você está sendo chamado por essa coisa errada também. Basta você escolher que você não quer e fazer aos poucos esse afastamento. Estou falando aqui de forma teórica, a gente sabe que não é tão fácil, né? Mas quando nós somos chamados para fazer uma escolha, falar, fulano é o escolhido para representar Deus. Todo mundo foi. É a busca constante do progresso humano de fazer essa busca, dessa busca de ser solidário ao outro. Cada um é que vai fazer a sua própria escolha. Por outro lado, mais uma vez, o autor, de forma brilhante, vai dizendo a gente assim, olhe, se todo mundo é escolhido para fazer o que lhe deseja, suas escolhas são sempre sozinhas. É isso? Guardem a palavra sozinha, porque tem a ver com o tema solidão. Mas, por outro lado, nós temos uma outra vozinha ali do ego, que pode estar inflado, não é isso? Em que vai dizer assim, que você não escolha. É o que ele chamou de posições do ego. Às vezes o ego te joga em algumas experiências, né? Que não é o que você queria bem, mas como você tinha desejos, ó, a paixão, e que você queria escolher aquilo ali, você escolheu aquilo ali. Na verdade, tudo vale como experiência interna, porque aos poucos você registrando no seu reflexo condicionado, você vai dizer, quero mais não. Isso aqui
Isso aqui para mim eu não quero mais não. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Ih, já conheço essa história, eu não vou por ali não. Você registrou no seu inconsciente psíquico que aquilo ali não é interessante, que você não vai mais se arriscar. Porque você fez uma escolha. Então, gente, escolha errada também não é ruim. Eu sei que é ambíguo. Mas a escolha errada que você vai percebendo que você está no seu dia de escolha, de se auto-escolher, mas de provocar em você um desenvolvimento também. Por isso que tudo que nos acontece é válido. É sempre válido. Então, no livro Evolução em Dois Mundos, completando o que o autor disse, quando o André Luiz fala sobre o fenômeno da reflexão sistemática, ele vai dizer assim, refletindo de forma sequenciada, que nós vamos fazendo os caminhos da inteligência, porque o espírito vai fazer um processo de automatismo automático, representando que ele fez escolhas certas ou escolhas erradas, e ele vai dizendo assim, este aqui não, e vai descartando. Este aqui não, este aqui não, este aqui não, até ele chegar ao reino angélico, que ele fala que é chegar a ser um anjo. Porque ele vai descartando o erro, não fazendo mais, errando, caindo, levantando, e buscando sozinho a sua imortalidade da alma. Já estou literalmente na proposta do tema. Então, gente, esse automatismo que André Luiz fala, que é chamado também de automatismo psicossomático, ou psico, de novo, do self que o autor traz, são nossas ações no campo neural, que a gente vai somando, e que são ações nossas, feitas pelas nossas escolhas, tanto de cunho sentimental, pode ser hormonal se for orgânico, mas de grande forma é uma interpretação racional, ou razão, inteligência, paixão, de novo, em que nós vamos definindo aos poucos no campo cerebral, o campo e mesmo o caminho encefálico do nossa mente, vai fazendo as nossas próprias escolhas. Só que ele não faz só. Considerando o corpo espiritual com as mesmas propriedades, nós temos essas mesmas proporções de automatismo no corpo espiritual, que seria nosso espírito. E aí nós vamos fazendo escolhas, às vezes, bem terríveis, né? Aí entra um pouco o pessoal que tem um pouco de ansiedade, que tem depressão, que tem algumas sensações negativas, quando, de fato, não consegue se controlar. É o eu sozinho, ó solidão, eu sozinho, fazendo uma maior destruição, me auto-sabotando, minha mente ali fazendo, me destruindo, me fazendo essa sensação negativa, em que, obviamente, eu vou ter que tentar, aos poucos, fazer isso sozinho. Às vezes é difícil. Tem que tomar. Tem gente que precisa tomar medicamentos e passar por uma terapia, ou seja, alguém tentando te arrumar mesmo, mentalmente. Mas pensando no lado positivo, o nosso automatismo é o registro de nossas dores, das nossas alegrias, dos nossos acertos, para que aos poucos nós vamos escolhendo, calibrando mesmo o melhor caminho. Por isso que André Luiz fala também do processo, que vai entrar mais um tema para vocês aqui, chamado de responsabilidade. Responsabilidade ele chama de consciência despertando, quando de fato eu tenho inteligência suficiente para entender. Eu já tenho experiências também negativas. Eu tenho consciência teórica do processo. Eu me auto-entendo e eu aceito. Quando eu aceito, a minha liberdade de escolha, em nenhum momento, ela é retirada. Mas eu vou impondo mecanicamente o que eu gostaria, me trazendo essa responsabilidade. Aquela história, né, aquele ditado antigo. Nem tudo posso e nem tudo me convém, não é isso? É isso. É a responsabilidade. Bom, eu acho que já apresentei bastante para vocês entenderem todos os termos, né? Desculpe, assim, que pelo tempo, né, não posso me aprofundar muito. Mas quando o autor chega na página 118, ele diz, olhe, o ser humano, com sua individualidade, sua escolha, sua própria consciência e essa singularidade espiritual que ele quer, ó, cair para o caminho do progresso, que a gente viu ali, não foi? Aquele caminho longo, ele é solitário. Solitário.
solidão. Então, ele vai dizendo a gente, olhe, a solidão espiritual, né? Vocês esperavam provavelmente uma solidão de convivência, mas não é isso. A solidão espiritual, ela é natural porque fomos criados sozinhos. E automaticamente vamos seguir um progresso sozinhos. Jesus não disse, cada um segundo suas obras? A obra é minha, não tem ninguém para fazer diferença. Eu posso contar parceiros de caminho, eu posso achar pessoas que me atrapalham, pessoas que acabam me juntando comigo para fazer coisa errada e coisa certa. Aí vem as escolhas, né? Ao self, fazendo escolhas, mas é um caminho de solidão. Mas é exatamente essa solidão que você vai ter certeza que você é individual. Ninguém vai fazer a escolha por você. Ninguém vai fazer você mudar de ideia se você não quiser, e ninguém vai te induzir a nada de errado. Por isso que, até no processo obsessivo, a gente pode culpar o obsessor. Nós também abrimos campo para eles. E a escolha também é nossa. Né? Por isso mesmo, é essa solidão espiritual que ele está se referindo. Por outro lado, quando nós escolhemos qualquer passo que nós damos, e nós vamos compreendendo que é assim que nós vamos seguindo no caminho reto, ele chamou de solidão regular. Ou seja, eu sinto singular, desculpe. Eu vou seguindo sozinho, de forma singular, administrando o meu caminho, encontrando parcerias, fazendo aquisições espirituais, mas é com a convivência com os outros seres que eu vou fazer a solidariedade. Ou seja, é nesse processo que eu vou ter o que ele chamou de maturidade evolutiva. Acho que agora todo mundo entendeu. Cleiton, você chegando no lugar certo. Que bom. É exatamente neste ponto mesmo que eu estou me referindo agora para induzir vocês a caminhar comigo nesse processo de entendimento. Você já sabe que solidão singular ou individual, né, é exatamente um caminho da solidariedade. A gente precisa entender, gente, que não podemos confundir uma coisa da outra. Solidão e individualidade é você com você mesmo, é você fazendo escolhas suas particulares. E isso, na individualidade, poderia ser a solidão espiritual, na solidão mesmo do seu caminho reto, em que não há desvios. Considerando que a solidão de convivência é o que de fato não podemos chamar de solidão, é quando a pessoa curte ficar sozinha ou quando a pessoa é obrigada a estar só. Nós vimos ali que é na solidariedade dos caminhos que a gente vai se melhorando e o progresso acontece mais rápido porque cada um traz as suas experiências. Bom, na verdade, quando a pessoa está só, muita gente confunde a pessoa, agora falando do encarnado, sozinho com ser solitário. Às vezes a pessoa está sozinha, ela está se autoconhecendo, ela está se autopromovendo, e essa solidão é você estar com a sua consciência, com seu princípio interno, em que você pode estar bem. O povo confunde, as pessoas, fulana está sozinha, tem que ter alguém, tem que ter um marido, tem que ter um namorado, e fulano não tem ninguém. A pessoa tem o direito da sua individualidade, de conhecer seu próprio espaço e de estar só. Não é necessário estar sozinha no sentido solitário. Então, quando falamos de solidão, a gente fala de um estado de isolamento. Ou seja, que a pessoa quer ficar sozinha, a pessoa quer estar ali no seu processo, e naquele momento ela não quer socializar. Não quer dizer que ela não faça sociabilização. Olha, entrando numa nova fase também. Né? Então, quando a gente vai acessar ao Livro dos Espíritos de novo, para confirmar essa solidão singular e essa solidão que seria, de fato, a solitária, nós olhamos a pergunta de Kardec que fala: a vida social está em a natureza? E os espíritos respondem: certamente, Deus faz o homem para viver em sociedade. Ele não lhe deu inutilidade à palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ou seja, confirmando o que o autor disse, com o que André Luiz trouxe, com o que eu estou tentando explicar para vocês, trazendo o que os espíritos, com a confirmação de Kardec. Não faltou, foi confirmação. Em que essa vida social, que seria a solidariedade, é necessária para o homem, porque ele, neste encontro, é que ele vai
permitisse essa mistura sem, de fato, perder a sua essência. Tá? Então, viver em sociedade é uma constante formadora do homem. A gente convive com o outro, a gente vive com o outro, a gente se condiciona com o outro, mas a gente não perde a nossa individualidade, a nossa solidão espiritual. Por isso que hoje, nosso momento, muita gente sofre da solidão espiritual por escolhas do passado ou por não saber administrar aquelas sensações no automatismo psicossomático. Mas nós vivemos numa espécie de buscar a necessidade social, mas saber lidar com os conflitos e propostas solitárias, ou seja, da solidão, tá? Então, é fácil entender que quando falamos desta forma, estamos nos referindo, mais uma vez, como ele falou, o interno busca o externo. O meu interno só procura fora o que, de fato, é interessante para mim. Não é isso? Que é as minhas paixões. Mas, por outro lado, Deus nos deixou esse gêmeo do progresso, da busca, né, que a gente viu no comecinho? É a sociabilidade, que é a necessidade, a capacidade natural do homem viver em sociedade. Isso está na lei de sociedade, é uma lei natural, lei divina e o quê? Imutável. Sociabilização é quando você já começa um processo natural vivendo em grupo. Ou seja, você não ser sozinho, como já vimos ali pelo autor. Esse ser sozinho, ninguém pode fazer as coisas por você, mas você vive com o outro. De forma carnal, orgânica, nós já nascemos de alguém. Então, dali começa seus hábitos, seus costumes, suas características daquele grupo que você está inserido. Ou seja, a sociabilização está dentro do homem, porque ele vai ter que fazer essa socialização o tempo todo. Por isso que tem, fulano é antissocial, porque ele não gosta de fazer socialização. Mas a sociabilidade é a capacidade dele de estar misturado. Por isso que, em sequência, a gente tem que entender assim. É pela necessidade social que o ser, que é sozinho, que nasceu só, que tem o seu caminho sozinho, ele vai encontrar na solidariedade do outro, convivendo com o outro, o real sentido de estar vivo, de continuar seguindo. Bem, bem complexo, mas eu acho que vocês entenderam comigo e acredito que eu tenha entendido, né, de forma correta. Se não for, eu gostaria que vocês me ajudassem também a entender de outra forma, mas acredito que é assim que o autor queria nos deixar essa mensagem. Né, necessidade social, o homem sozinho encontra a solidariedade. Então, quando a gente vai na pergunta 767, também do Livro dos Espíritos, dentro da lei de sociedade, Kardec faz a pergunta: é contra a lei de natureza um isolamento absoluto? Ou seja, uma pessoa que quer viver isolada de tudo? E ele diz: sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade. E todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Ou seja, nasceu só, é sozinho, sozinho seus pensamentos, no seu automatismo psíquico, no seu consciente, sim. Mas é convivendo com o outro na solidariedade que você vai entender o caminho do progresso. Tanto que os espíritos continuam. É a união social que elas, umas às outras, se completam para se assegurarem o bem-estar e o progresso. Ou seja, a minha contribuição na sociedade, que eu vou ajudar o desenvolvimento dela de um todo, é me ajudando, que eu estou ajudando alguém, ó, é aprendendo alguns costumes, hábitos, conhecimentos intelectuais, até psíquicos, né? Quando a gente tem um profissional que trata isso, é aproveitar-se também desse conhecimento psíquico. Mas entendemos que nós precisamos uns dos outros e não tem como viver sozinho, isolado, achando que eu vou estar sozinho o tempo todo. Eu estou sozinho com o meu eu, né? Eu estou sozinho com os meus pensamentos, com minha reflexão, né? No meu caminho, mas no meu processo agora, por exemplo, de falar, eu estou me expressando para que vocês entendam o que eu fiz, raciocínio individual, mas eu estou dando uma contribuição para o entendimento de vocês, né? E infelizmente eu não vou poder ouvir vocês que estão aqui dessa forma gravada, tá? Então,
O autor continua nos descrevendo, acho que vocês também estão entendendo bem, ele diz assim, ó, é nessa vontade de crescer que o homem vai buscar todo o caminho de progresso, porque ele vai buscar dentro dele essa vontade de crescer e vai buscar esse amor que ele não sabe onde, que ele vai encontrar essa sensação de prazer, de êxtase, de estar amando e de ser amado. Que, na verdade, ele vai buscar em Deus, né? Esse é o verdadeiro amor. E vai sentir também que ele pode ser muito mais do que ele acha que é, porque espiritualmente, sozinhos, somos eternos também, e podemos fazer essa busca do que quisermos. Então, mais uma vez, ele traz o contraditório, ele é bem assim, né? Pelo menos nesse capítulo. Ele traz um, depois ele abana e traz o outro, e diz assim: olha, mas tome cuidado. Tome cuidado. Porque a mente humana, esse psiquismo é poderoso demais, e por isso mesmo, por ser sozinho, às vezes tem pessoas que sentem que podem fazer tudo sozinhas e acabam entrando nas suas próprias artimanhas. Por outro lado, tem gente que fica numa necessidade extrema de alguém falar para ela o que tem que falar. Na verdade, as respostas estão com você internamente, você controlando a sua mente, sua consciência, porque o seu campo mental faz parte de você, seu campo intelectual faz parte de você. Então, é você que tem que dizer, eu é que mando na minha mente, não ela que manda em mim. Porque esse processo é sozinho, é a solidão. Mas tem gente que mistura a solidariedade como caminho de progresso, como dependência. Aí é o perigo. Por outro lado, ele diz aqui, olhe, nossa mente faz defesas. Porque no processo evolutivo, alguns pontos, ela vai procurar autonomia, ela vai se fortalecer, mas ela vai procurar a verdadeira personalidade, que é o espírito imortal, mas que ela vai se defender. Aí a gente volta para o instinto. O instinto é isso aí. O instinto vai dizer, eu tenho que me precaver, eu tenho que me cuidar para que eu possa se manter. Quando a pessoa perde noção dessa proteção, aí realmente a pessoa está com um processo sério que deve procurar um profissional para ajudar. Por isso que eles são muito profundos, ele, na verdade, tem transformações na alma de coisas que, na verdade, do corpo que, na verdade, seria da alma. Interessante reforçar aqui, né, que essas artimanhas podem nos levar a situações em que o nosso cérebro, isso tanto a parte espiritual, né, o composto do corpo espiritual, tanto do orgânico, principalmente do orgânico, porque tem o processo vital envolvido, ou seja, a energia do corpo, vai produzindo, gente, correntes poderosas, porque nós temos uma matéria mental produzida muito forte, material de pensamento produzido muito, e que fica ali dando forças para formar a nossa aura, que é a nossa aura da personalidade. Ou seja, a energia da nossa aura é a energia do nosso ego, tá? Do nosso momento que nós estamos passando. E por isso mesmo, o fluxo energético que está sendo totalmente direcionado neste campo energético, olha o brilho aí do cérebro, é exatamente quando este processo vai fazendo energias poderosas, matérias mentais que nem sempre são tão produzidas e tão boas, e que vai entrar no processo de saturação. Aí estou falando do problema, tá, gente? Quando nós estamos com a mente legal, está bem, a gente produz coisas boas, que a gente se ocupa com coisas boas e que nosso fluxo orgânico está seguindo exatamente com o fluxo do corpo energético, existe a estabilidade. Que é difícil, viu, gente? Não é todo mundo consegue fazer isso, nem é toda hora, né? Mas sabendo que quando ele entra em colapso, porque pensou muito e não fez, ou que fez muito e não pensou muito, tem o lado contrário, nesse processo sozinho, ó, solidão de novo, essa saturação acontece. Isso está lá no capítulo 9, Energia e Cérebro, do livro Mecanismos da Mediunidade, tá? André Luiz diz também o seguinte, completando o nosso autor. Se esse pensamento nosso forte, eu com eu mesmo, fortalecido, faz com que eu faça que essa matéria mental entre em processo de força, porque nossa corrente elétrica, pelo nosso corpo, desenvolvendo essas descargas produzidas pelo você mesmo, e às vezes induzidas por alguém também, né? Vamos entrar nesse assunto. Tem dois
pontos interessantes que André Luiz nos trouxe dessa corrente do pensamento. O que ele chamou de autoplasticização e autoexcitação. Autoexcitação, gente, é quando a gente está ali na excitação do que a gente está fazendo, do desejo, da proposta, ó a paixão de novo, ó o ID, ó o ego, e a gente está ali naquela vontade de estar aprendendo, de estar estudando como está agora, ou de estar num show, ou estar num processo com amigos, fazendo aquilo que a gente gosta, a gente entra no processo de autoexcitação, e o cérebro começa a produzir mais rápido o fluxo, e pode até desentupir o fluxo também, quando está entupido de pensamentos pesados. A autoplastização é quando a gente acumula tudo, vai acumulando, vai saturando e vai fechando. Aí forma aquelas ideias que ninguém tira. Ou fulano cabeça dura. Ali está plasticizado já. A pessoa tem que escolher tirar aquilo da cabeça. Aí esse processo de solitária do espírito é exatamente quando nós temos as nossas próprias escolhas. E naquele caminho que te mostrou, paixão, né, instinto, razão, né, inteligência, o homem vai fazendo as suas escolhas e não tem ninguém que faça diferença se ele não desejar o contrário. Veja o seguinte. André Luiz fala um pouco sobre o chamado de aquecimento de partícula mental, ou seja, nossas partículas mentais formadas por nós mesmos e que nós, no nosso processo natural do dia a dia da vida, a gente vai fazendo. Veja a história desse rapazinho aqui. Eu não dei nome nele, mas vocês podem dar o nome que quiser. Esse rapazinho, ele acordou bem. Ele acordou bem, num dia feliz, consigo mesmo, com todo mundo. Automaticamente, ele está com a mente dele em dia, ele está entendendo o processo de sociabilização, ele está se auto-entendendo, acordou bem. Mas aí, no meio termo, ele começou a ficar em dúvida do nada. Alguém vai se identificar com o que eu estou dizendo. Do nada, ele começa a pensar muito, ele começa a saber se ele sente, do que ele promove, ele começa uma agonia, ele não sabe o que é, e o termômetro dele subindo. Esse termômetro é autoexcitação, até o ponto de saturar a energia que ele mesmo produziu. Certo? Quando ele vai aumentando esse termômetro e ele não vai percebendo, mas é porque ele começa a ficar com muita preocupação com o que ele pensa, a cabeça não muda de reflexo, ele fica repetindo uma luta solidária, sozinha, solitária, né? É solidária, solitária, desculpa. Sozinho, ele com ele mesmo, ele não sabe vencer aquilo ali, porque uma hora ele pode aumentar aquilo ali, até ele explodir. Aí fala, menino fulana deu um show ali, falou um bocado de coisa, perdeu a estribela, falou besteira. Na verdade, a pessoa veio acumulando, gente, várias coisas sozinhas no seu íntimo, soltando aquilo ali, juntando, porque a pessoa, no momento, explode e fala mesmo besteira e magoa os outros, não sabe o que falou. É exatamente esse aquecimento do fluxo, né, da partícula mental, fluxo energético, que começa no seu eu sozinho, mas é convivendo com o outro que as coisas podem não ficar bem. Por isso que tem gente que diz assim, ó, não tô bem hoje não, viu? É bem isso. Porque chega uma hora, ó, que a pessoa explode do nada, a menina fulano estúpido soltou um negócio, a pessoa não tá bem, tem um aquecimento, ela solta pensamentos mais profundos, fala o que não deve, tem um processo grosso, um processo egoísta, e às vezes a pessoa não se controla. E tem gente que nesses momentos de superaquecimento que acontecem algumas questões mentais e psíquicas, viu, gente? E às vezes a pessoa não sabe, às vezes a pessoa tem um ataque também de ansiedade, também pode ser um ataque de pânico, porque ela sozinha foi deixando aquele pensamento rodar e chegou esse aquecimento, tá? Por isso que nosso tema é solidão neste sentido. No sentido da solidão de estar só, foi o que eu expliquei, a pessoa escolher estar só é um estado de isolamento. O sozinho aqui é porque nós somos sozinhos, mas vivendo juntos somos melhores. Por isso que o autor vai dizendo, ó, não confunda suas autoescolhas com egoísmo. É isso mesmo. O egoísmo que eu mostrei ali é a pessoa não pode estar bem, fez algumas escolhas no dia a dia, se excedeu, fez o que André Luiz falou ali, a partícula mental em exercício, e aí foi. Mas tem gente que é egoísta mesmo. Confunde o seu ego, que é exatamente a representação da sua personalidade, misturado com o seu ID,
que são essa base da sua personalidade e todos os seus instintos, para ficar em reservado, como dizendo que é sozinho, mas na verdade é egoísmo. Um sozinho é isso aí que a gente falou. Pronto. Quando a pessoa está se promovendo sozinha, ou quando a pessoa realmente é egoísta e passa essa proposta para frente, esquecendo que convivendo junto, não é isso? Que seremos melhores que a solidariedade. Por isso que eu vou falar aqui rapidinho, que estamos perto do fim, que é chamado de variantes do egoísmo. Primeiro, nós temos uma ideia de egoísmo, mas ela pode ser diversificada. Primeiro, pode ter ambivalência do amor próprio, ou seja, a pessoa diz que está se amando, mas na verdade ela é egoísta, né? Que é o lado negativo da solidão, tá? Do solitário. Tem um egoísmo pessoal, que é a pessoa que faz o seguinte: vou agir apenas em meu interesse, e os outros que façam o que querem. Ela está aproveitando o seu egoísmo, o seu ego inflamado, egoísmo, não é isso? E ela vai dizer assim, ó, eu vou agir só quando eu quero. Esse tipo de pessoa, gente, quando quer uma coisa de alguém, ela quer se juntar. Quando não é isso, ela está sozinha. Né? Tem um egoísmo individualista, que seria o quê? Todos deveriam agir no meu próprio interesse. Todo mundo no que eu quero. Se eu quero que a gasolina baixe, vamos falar da gasolina, porque é meu interesse e eu preciso da gasolina, todo mundo tem que ir comigo. Se não fosse, não estava nem importando. E a questão ali, não, aquela questão ali não me interessa não, cada um por si. E o egoísmo universalista, cada indivíduo deve agir em seu próprio interesse. Eu faço o meu, você faz o seu, cada um faz o que quiser. Mas e o princípio de sociedade, gente, de viver junto, de ter uma regra? Cadê o superego dizendo, olha, o freio, não é isso? Esquece. Por isso que o egoísmo, ele é esvairado. Então, chegando perto do fim aqui agora, gente, eu queria só falar do que o autor também representa sobre a porta estreita. Quando ele fala, né, lembrando da referência de Jesus sobre quando nós temos a escolha, né? Ele falou que ninguém é escolhido, é auto-escolhido. Você se escolhe. Na sua escolha, né? A gente vê aqui que o egoísmo é a destruição disso, não é isso? É o ápice contrário da proposta da solidão espiritual, que é você sozinho com o seu íntimo, mas não de convivência. Mas quando nós fazemos nossas escolhas, é que caminhamos para o progresso. É isso? Bom, quando Jesus fala da porta estreita, ele está falando da escolha adequada para a evolução. Só que nem sempre a gente tem a escolha certa. Não é isso? Então, se a gente viu aqui que é no dia a dia, é no convivência, é no reencarnar, é no voltar, é no espírito fazendo suas escolhas, guardando seus reflexos, escolher, gente, é uma constante da vida. O autor fala brilhantemente dessa parte, quando ele diz, olha, a gente escolhe sempre, o tempo todo, todos os convites que a vida nos dá é de escolha. Eu escolhi estar aqui agora com vocês escolheram estar aqui me ouvindo, vocês escolheram estar nessa casa de oração, nessa área de luz, para aprender. Cada um faz uma escolha. E a escolha que vai fazer o que você, de fato, terá de respostas e consequências do futuro. Ele também reforça que quando nós escolhemos algo, sempre estamos renunciando a outra coisa. Então, aquela necessidade de acumular, não tem como. Tem que renunciar uma coisa para estar fazendo outra. E aí, André Luiz diz, olha, isso aí, gente, que ele está falando, é chamado de reflexos tipo. Está lá no livro Evolução em Dois Mundos também, quem quiser dar uma olhadinha lá, no capítulo 9, Evolução em Cérebro, quando ele diz, no coronário, no centro cerebral, isso no corpo, mas também no espírito também, que estiver registrando essas excitações do que a gente quer, do que a gente escolhe, para chegar ao processo de percepção, seleção, atenção e escolha. Nessa ordem. Percepção, de saber onde está, o que é, selecionar, ter atenção para escolher e fazer a verdadeira escolha. Por isso que quando ele diz, olha, a porta estreita também é um sofrimento, porque você escolhe aquilo ali. A porta não ficou estreita, ela já era daquele tamanho. Você que escolhe a sua condução da sua vida, se você vai abrir, se você vai aceitar, se você vai vivenciar de forma consciente, porque na sua consciência que está a realidade de Deus. E aí eu encerro aqui com vocês. Eu queria agradecer a vocês pelo tema. Espero que vocês tenham gostado, né?
Eu queria, mais uma vez, parabenizar o pessoal pelo tema e pela proposta do trabalho e dizer que estou muito feliz. Desculpe terminar, mas para cumprirmos o horário e dizer também a vocês que estou à disposição depois para qualquer outro momento, tá? De antemão, esse é o aprendizado desse encontro de solidão e de solidariedade. Solidão no sentido de eu ser um ser sozinho, solitário, mas é em solidariedade que eu aprendo a lidar com tudo isso que eu falei. Inclusive, na psicologia do evangelho, com a porta estreita. A porta nunca foi apertada, ela não se aperta, ela é daquele tamanho, que você só passa sozinho também. Ela não precisa ser larga, só passa um de vez. Tá bom? Então, esse é o meu agradecimento a vocês. Muito obrigado. Reforçando aqui mais uma vez, meu nome é Cleiton Arruda, eu faço parte do Centro Espírita Grande Luz e estou aqui a convite do Seara de Luz mais uma vez. Então, um abraço a todos vocês e obrigado.